Está no ar, mais um episódio do programa EBD em Foco. Com o presbítero Marcos Paulo. Prepare-se para um episódio cheio de palavra, reflexão e crescimento espiritual. Deixe a palavra transformar sua vida na nossa EBD em Foco. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa EBD em Foco. Esse programa que é o programa oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado de Sergipe, igreja pastoreada e presidida pelo pastor Leonardo Soares, ele que também é o grande idealizador desse lindo projeto. Seja bem-vindo para mais um momento onde nós iremos meditar na palavra de Deus. E hoje, um programa especial. Nós iremos primeiro iniciar a primeira etapa do programa, falando um pouco sobre a lição de número 2, e depois nós iremos ter uma entrevista com o pastor Gilvan Vilela e a irmã Cláudia Vilela, que são pastores de São Paulo, de São José dos Campos, São Paulo. Então, você não pode ficar de fora. Compartilhe essa live, compartilhe esse programa para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus e também ver como Deus ele continua agindo na vida do homem, na vida da mulher de Deus. E com certeza, mais uma vez, esse programa servirá de bênção para a tua vida. Nesse momento, eu quero pedir a você que você compartilhe essa live. E além de compartilhar a live, você deixa o seu like e também pode tirar uma foto agora assistindo o nosso programa EBD em Foco e marcar as nossas redes sociais. É IADSE Oficial. É a nossa rede oficial aqui do Instagram. Você vai tirar uma foto e vai dizer: eu estou assistindo o programa EBD em Foco. Muito obrigado por nos receber nesse momento na sua casa, através desse canal, esse meio de comunicação no YouTube. E eu creio que esse programa, que tem servido de bênção para a vida, não somente dos professores de escola bíblica dominical, mas dos irmãos, vai mais uma vez impactar a sua vida através do ensino da palavra. Lembre-se que nós temos estudado dentro do ano de 2025, lições poderosas dentro de áreas da teologia que são importantes para a ortodoxia cristã. Nós estudamos na primeira lição, ou primeiro trimestre, uma lição voltada para a apologética cristã, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se manifestaram na época da Igreja Apostólica e na época da Igreja Medieval. Então, o pastor Elienay Cabral, ele discorreu sobre temas que surgiram na época da igreja primitiva e também da igreja medieval, e como Deus levantou homens capacitados para serem apologetas da fé, defensores da fé. Então, perceba que nós estudamos uma lição poderosa, aprofundada. Depois, nós estudamos sobre o Evangelho segundo João, dentro de uma visão cristocêntrica, dentro de uma teologia, uma área da teologia que é chamada de cristologia, o ensino ou estudo de Cristo. A gente estudou sobre a teologia joanina, os aspectos que provam que Jesus ele é Deus, que Jesus ele é Senhor. Depois nós estudamos também, no terceiro trimestre, falando sobre a igreja em Jerusalém. Já a igreja em Jerusalém, a gente estudou dentro de uma das áreas da teologia sistemática, que é a eclesiologia. Falamos sobre a fundação da igreja, os problemas que foram enfrentados pela igreja primitiva e que, através da unção do Espírito e do direcionamento do Espírito, a igreja conseguiu resolver os problemas. Então, a gente viu desde o capítulo de número 1, na fundação ou inauguração da igreja em Pentecostes, até o capítulo de número 15, onde a gente estudou sobre o Concílio de Jerusalém para afirmar, defender a questão do Evangelho, que naquela época, os irmãos lembram aqui, só para recapitular, existia uma classe de falsos cristãos
ou de cristãos que não tinham pregado o evangelho puro, simples e baseado na doutrina dos apóstolos, que eram os judaizantes, judeus de fala grega, que queriam impor aos gregos que estavam aceitando a Jesus que eles pudessem praticar os rituais judaicos a fim de serem salvos. Aí diminuindo o poder salvífico do Evangelho de Cristo, da graça que nos salva, que nos transforma. Então, perceba que nós estudamos lições poderosas. E agora, nesse quarto trimestre, para finalizar o ano com chave de ouro, nós estamos agora estudando sobre corpo, alma e espírito. Lição comentada pelo pastor Silas Queiroz. E essa lição, ela é uma lição poderosa, porque aqui nós estamos estudando sobre a antropologia bíblica ou a antropologia teológica, que é o ramo do entendimento do ser humano à base da revelação bíblica. Nós sabemos, e na aula da segunda-feira passada, na introdução, onde a gente estudou sobre homem, corpo, alma e espírito, falando sobre a tricotomia humana, o homem que é formado de espírito, alma e corpo, como Paulo ele também vai dizer em Tessalonicenses, que nós devemos santificar em tudo o nosso espírito, alma e corpo. Então, falamos um pouco sobre a diferença da dicotomia e da tricotomia, e dentro dessa área da tricotomia, nós também falamos sobre o objetivo da antropologia bíblica, que, diferente da antropologia científica ou a natural, que a gente pode dizer acadêmica, que estuda o homem na parte cultural, social e no meio onde ele vive, a antropologia bíblica ela vai ficar em mostrar o propósito, a origem do homem, a parte da criação divina, o propósito da criação do homem e as consequências do pecado, o que o pecado fez no homem em todas as suas esferas, seja em espírito, alma e corpo que foram afetados, e também o destino final do homem. Então perceba que é uma lição poderosa. E nós temos aqui 13 lições formidáveis, maravilhosas, que já estamos empolgados em iniciar. Inclusive ontem nós estivemos em Nossa Senhora das Dores, na cidade de Dores, na Assembleia de Deus, com o pastor Antônio Marcos, e iniciamos essa aula. Nós demos a abertura a essa aula, que é o homem, corpo, alma e espírito, e aqui no Templo Central, também através do pastor Ricardo, que é lá de Alagoas, ele também falou sobre o homem, corpo, alma e espírito. E aí hoje nós vamos estudar sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Na lição de número 3, vamos falar sobre o corpo e as consequências do pecado. Na lição de número 4, vamos falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Na lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Na lição de número 6, a consciência, o tribunal interior. Na lição de número 7, os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã. Lição de número 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Na lição de número 9, vontade, o que move o ser humano. Lição de número 10, espírito, o âmago da vida humana. Na lição de número 11, vamos estudar sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. Na lição de número 12, o espírito humano e o espírito de Deus. E por último, nós vamos aqui fechar preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Haja visto que, se a gente for olhar na espinha dorsal dessa lição, percebemos que o objetivo do autor, do comentarista, pastor Silas Queiroz, ele que é procurador-geral lá em Ji-Paraná, e também ele é formado em teologia pela FAETEL, ele tem o objetivo de mostrar que em tudo nós devemos estar nos preparando ou santificando a nossa vida. Não devemos santificar somente o espírito, não devemos somente santificar a alma, não somente devemos santificar o corpo, mas em tudo devemos estar santos. Por quê? Porque deve ter harmonia entre o espírito, alma e corpo. Então perceba que é uma lição maravilhosa que aponta
para a eternidade? Porque a Bíblia Sagrada diz, e a gente sabe muito, é um texto que todos nós sabemos, que seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Então, santificação que é a separação. Separação do mundo, separação do sistema. Então, hoje nós vamos estudar aqui sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação. Eu vou pedir para Edinaldo, nosso diretor, ele vai colocar aqui, primeiramente, o primeiro slide, né, que fala aqui sobre as lições. Antes da gente falar sobre a lição de número 2, nós temos aqui o primeiro slide que fala sobre as lições do trimestre. Venha ser aluno da nossa EBD, matricule-se já. Quarto trimestre de 2025, participe da EBD. Todos os domingos, às 9 horas, um tempo de aprendizado, comunhão e crescimento na palavra de Deus. Aqui são algumas das nossas lições, né? A lição dos adultos, que fala sobre corpo, alma e espírito, mas também temos aqui a lição dos jovens, que fala sobre o ministério profético de Jeremias, comentado pelo pastor Elias Torralba, um grande ensinador da palavra, mas também temos aqui a classe dos discipulados, classe dos juvenis, que é de 15 a 17 anos, que vai falar sobre andando em amor. A lição dos adolescentes, que vai dos 13 anos aos 14 anos, que a gente vai falar sobre o amor na vida cristã. Dos pré-adolescentes, dos 11 aos 12 anos, preservando os valores cristãos. Também temos os juniores, de 9 e 10 anos, que vai falar sobre os ensinos de Paulo. O primário, professor, aqui vai falando na lição do professor, mas aqui é para os nossos alunos de 7 e 8 anos, que é Eu Amo a Casa de Deus. Para os alunos de 5 e 6 anos, aprendendo sobre o livro de Deus, a Bíblia. Maternal, que aí nós temos nossas crianças de 4 e 3 anos, 3 e 4 anos, que vai falar aí sobre, vamos conhecer a história de homens e melhores que falaram sobre ensinaram a respeito do livro de Deus. Ou seja, são ensinadores, né, homens que falaram sobre o livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e depois vamos orar e louvar, que são os nossos pequenos, o nosso berçário. Então eu quero convidar você que ainda não se matriculou na Escola Bíblica Dominical, essa escola bíblica que, assim, hoje, o jargão desse ano que eu tenho utilizado é que a Escola Bíblica Dominical, ela é a maior escola teológica do mundo. Por quê? Porque é uma escola teológica que tem uma linguagem informal. E quanto à teologia acadêmica ou então seminarista, ela tem uma linguagem mais técnica. A Escola Bíblica Dominical ela é adaptada a todas as faixas etárias e linguagens possíveis. Então você está estudando teologia, quer aprender mais da palavra de Deus? Venha para a Escola Bíblica Dominical. Aqui no Templo Central, às 9 horas da manhã, todos os domingos, nós temos aqui na Rua Bahia 836 Siqueira Campos. Você pode procurar as nossas secretárias e fazer a sua matrícula. Mas você que é de todo o estado de Sergipe, aqui da capital, nós temos várias congregações, você também pode se matricular na nossa Escola Bíblica Dominical e também no interior do estado, nós temos a nossa Escola Bíblica. Em alguns locais, a Escola Bíblica é no sábado, por causa da feira no domingo, mas a grande maioria nós temos no domingo essa escola tão poderosa que educa para transformar. Então, você é o nosso convidado especial. Agora, vamos para a nossa lição. A nossa lição, o tema da nossa lição, o terceiro slide, vai falar sobre o tema de hoje. E o tema de hoje, quarto slide, o tema de hoje é esse: o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Lição de número 2, do dia 12 de outubro de 2025, ou seja, essa lição será abordada no próximo domingo, tá bom? Então, hoje a gente está aqui abordando, vamos falar sobre os pontos que essa lição quer abordar e como é que você pode falar para o seu aluno, pode se preparar, porque aqui a ideia do nosso pastor presidente é criar um meio pelo qual você, que é professor de escola bíblica dominical, possa ter insights, subsídios, para que possa, no domingo, utilizá-los na sua aula de escola bíblica dominical. Primeira dica que eu dou para você, antes da gente começar a comentar essa lição poderosa, é que nós temos o livro do autor da lição, ou do comentarista da lição, que é a base para essa lição de escola bíblica dominical, que é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa
de Cristo. Então, aqui, dentro desse livro, você vai ter alguns pontos que completam a lição. Você vai ver muita coisa que vai estar na lição, mas você também vai encontrar coisas que são complementos para você. Então, você pode adquirir esse livro em qualquer livraria ou até mesmo pelo site da CPAD, e é um livro maravilhoso. Eu tenho lido aqui para preparar justamente as aulas de escola bíblica dominical, e eu tenho visto que o pastor Silas Queiroz tem uma singularidade. A linguagem é tanto compreensível a todos os públicos, mas também ele vem com ricas dicas de pontos importantes, originais, que são importantes para enriquecimento da nossa aula. Então, eu gosto muito do comentário do pastor Silas Queiroz. Então, você que é professor de escola bíblica ou até mesmo aluno e quer entender mais as Sagradas Escrituras, você pode adquirir esse livro, que é o livro de Silas Queiroz, Corpo, Alma e Espírito. Além disso, eu sempre indico para os nossos professores que procurem comentários bíblicos e também, como a gente está falando sobre uma área da teologia sistemática que é a antropologia bíblica, eu indico para você esse livro aqui de Teologia Sistemática Pentecostal. Esse livro de Teologia Sistemática Pentecostal são vários autores que estão comentando sobre diversos assuntos. Por exemplo, Antônio Gilberto, Claudionor de Andrade, o saudoso Claudionor de Andrade e Antônio Gilberto, também saudoso, estão em glória, estão na glória, estão aguardando o Senhor. Ciro Sanches Iborde, que é um grande comentarista escatológico, ele que tem vários livros, inclusive livros de comentários sobre a vida de Filipe, vida de Paulo, vida de Jesus, e além disso tem um livro que é muito conhecido, que é Erros que os Pregadores Devem Evitar, e o evangelho que Paulo não pregaria. Então eu indico muito o pastor Ciro de Borde. Elienay Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequias Soares, Jeremias Couto, Severino Pedro da Silva e Wagner Gabi. São homens de Deus, escritores da CPAD, que têm se dedicado, se debruçado nas Sagradas Escrituras. E aqui nós temos na página 260, 250, nós começamos aqui a antropologia bíblica. Aqui tem falando sobre a origem do homem, vem a diferenciação entre corpo, alma e espírito. Então, eu indico que vocês comprem um livro desse, tá bom? Esse livro está custando mais ou menos R$100, mas é um livro que é rico, e a teologia sistemática que é apresentada nesse livro é de fácil compreensão para todos os alunos e professores. Então, comprem, adquiram esse livro. Além disso, nós temos as referências bíblicas que a própria lição ela vem trazendo para nós. Então, nós temos aqui algumas referências bíblicas. Por exemplo, na segunda-feira, o autor da lição, o comentarista da lição, ele vai trazer aqui o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. A fé produz entendimento. Aqui no capítulo de número, na verdade, na terça-feira, Salmo 33, versículo 15. Deus forma o espírito e alma de todos os homens. Na quarta-feira, Levítico, capítulo 19, versículo 28. Não é conveniente fazer marcas no corpo. Na quinta-feira, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 23 e 24, o culto é um sacrifício pessoal. Na sexta-feira, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 8, oração com as mãos levantadas. E no sábado, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, possuindo o corpo em santificação e honra. Perceba que todos os textos que o comentarista propõe na leitura diária são pertinentes e farão com que você entenda melhor a lição. Então é importante que professor e aluno, que vocês olhem as referências bíblicas e leiam as referências bíblicas. Se vocês tiverem uma boa Bíblia de estudo, vocês vão ver o comentário do autor, do comentarista desta Bíblia de estudo, que lá vai ter a explicação. Se você não tiver, você pode também comprar um dicionário ou até mesmo um comentário bíblico de determinado livro que você queira entender melhor o versículo, e lá vai ter um comentário para que você possa entender melhor o que é que o escritor queria falar com esse versículo, tá bom? Outra dica que eu dou aqui, antes da gente começar,
é que vocês possam fazer a leitura completa da lição. A lição, irmãos, ela tem aqui cerca de quase 90, 100 páginas, 95 páginas. Nós temos 95 páginas na lição de escola bíblica. Se você fizer a leitura panorâmica geral da lição, você vai entender o que é que o autor está propondo para você, e além disso, você não vai esvaziar ou exaurir todos as referências bíblicas que você poderia utilizar. Porque vamos lá, vamos supor que na lição de número 1 tenha uma determinada referência que tem na lição de número 2. Então você não vai esgotar. Então, se você utilizar essa tática de ler a lição por completo, você vai ver o que é que cada lição, cada aula está propondo, para que você possa não exaurir todo o tema ou as referências que você poderia ter utilizado em outra lição. Então, é importante que vocês façam essa leitura. E vamos para a nossa lição aqui de aula de escola bíblica do dia 12 de outubro de 2025, que é o corpo, a maravilhosa obra da criação. Primeiro, eu quero fazer a leitura com vocês do nosso texto áureo. Dificilmente eu faço a leitura do texto áureo, mas nós temos aqui o texto áureo, que fala assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14, é o texto áureo e também é o texto bíblico em classe, que vai mostrar aqui a maravilha, a alegria, né? A felicidade do salmista em reconhecer que nós somos formados pelo Senhor e que tudo o que ele fez é motivo de nós agradecermos, de nós louvarmos. Quantos de vocês estão nos assistindo aqui agora no nosso programa EBD em Foco, não chegou viajando? Eu mesmo já aconteceu isso comigo. Viajando e vendo a natureza que cerca. E a gente glorifica a Deus porque Deus é tão grande. Porque o homem não tem o poder de criar aquilo que Deus ele criou. Mas Deus, com seu infinito poder, como a gente acredita do design inteligente. Alguns teólogos chamam o poder criador de Deus, a criação, o criacionismo do design inteligente. Deus, ele com seu poder, com sua inteligência, com o seu amor, ele colocou todo o seu amor nas obras da criação, nas suas obras. E é motivo de glorificar. A gente olhar o sol que nasce, as flores, os jardins, os animais, tudo é motivo de glorificarmos. Imagine e glorificar a Deus por nossa existência, porque Deus ele foi capaz e ele é capaz de criar tudo aquilo que não existe. Do nada Deus ele pode criar. Então, aqui nós temos o louvor que Davi ele presta ao Senhor por causa da criação. E ele vai dizer aqui: louvarei, porque de um modo terrível. Imagine só a expressão de Davi. De um modo terrível. Davi aqui está espantado. Davi aqui ele está maravilhado ao extremo. De forma terrível e tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. A minha alma o sabe muito bem. Olha que alegria o Davi está expressando pelas obras da criação. Então vamos aqui agora, voltar aqui para o nosso material. Nós temos aqui, primeira coisa que destacar, antes da gente continuar aqui, a verdade prática ele vai dizer assim: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Nós não somos obra do acaso, nós somos obra de Deus, um Deus que pensou e nos criou porque Ele quis, porque Ele tem poder de criar. Então é interessante isso, é muito importante. Agora, eu quero trazer aqui porque a palavra-chave da nossa lição é corpo. A palavra-chave da nossa lição é corpo. E eu quero trazer a definição de corpo aqui. Eu vou pedir para o nosso diretor Edinaldo colocar aqui o slide de número 5. No slide de número 5, nós temos aqui a definição de corpo. Primeiro, a palavra corpo aqui no grego, soma, significa o quê? Sentido físico. Sentido físico.
e espiritual ou coletivo. É o termo usado para corpo humano, corpo de Cristo, a igreja, e até corpo glorificado na ressurreição. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19, vai dizer: o vosso corpo, ou seja, a soma, é templo do Espírito Santo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 23, vai dizer: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, corpo aqui tem um sentido físico, espiritual ou coletivo. Mas nós também temos aqui, vamos continuar aqui no nosso próximo slide, outra palavra que também é relacionada a corpo, que é traduzido como carne, né, que é o sarx, né, mas às vezes também no sentido de natureza humana, fragilidade ou vida terrena. Ó, o exemplo, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne aqui, então é esse termo dentro do grego que é sarx. Enquanto soma aponta para o corpo em um todo, a pessoa, o sarx enfatiza o aspecto material e mortal, que é a parte da carne. Então, são dois termos que a gente pode destacar na nossa aula. Inclusive, você, depois dessa aula, vou deixar até um QR Code aqui, o nosso diretor Edinaldo ele vai colocar aqui o QR Code para que os irmãos possam depois baixar o material. Esse material aqui, além do material dos adultos, nós temos a classe dos jovens, classe dos juvenis, adolescentes e pré-adolescentes, além dos adultos, e aí nós vamos deixar para você esses materiais para que você possa enriquecer ainda mais a sua aula de escola bíblica dominical. Agora, no sentido lógico, o que é corpo no sentido lógico? Nós temos aqui no slide de número 7, Edinaldo, que vai falar um pouco aqui sobre o sentido lógico do corpo humano, do corpo, né, do sentido do corpo. E nós temos aqui, ó, na visão tricotômica do ser humano, como a gente já falou, tricotômico, espírito, alma e corpo, nós somos divididos em espírito, alma e corpo. Tem algumas pessoas que não acreditam, né, porque existem muitos termos dentro das Sagradas Escrituras que falam sobre a dicotomia espírito e alma dentro como sinônimos um do outro. Porém, Paulo ele já deixou claro aqui, a gente já leu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nós somos espírito, alma e corpo, e Hebreus também diz que que a palavra de Deus ela vai até a divisão da alma e do espírito. Se tem a divisão da alma e do espírito, porque são separados. Então, existe a tricotomia humana. Então, aqui na visão, no sentido lógico, a tricotomia do ser humano, o corpo ele tem um papel importante, que é fazer com que a alma se comunique com o mundo exterior. Imagine só, a gente não acredita, nós que somos crentes, não acreditamos em alma penada. A Bíblia diz que depois da morte se segue o juízo. Então não existe alma penada, não existe reencarnação, não existe uma alma que fica vagando, não. O que nos habilita para estar no mundo dos homens é o nosso corpo. Se nós não temos corpo, nós não estamos habilitados a estar no mundo dos homens. Então o corpo é o que nos faz nos comunicar com o mundo exterior. Se nós temos o nosso corpo, nós estamos aqui habilitados para conviver no mundo dos homens. Então, é o sentido lógico de corpo. Agora nós vamos para o próximo ponto aqui. No primeiro ponto da lição, o primeiro tópico da lição vai falar sobre a maravilhosa obra de Deus. A maravilhosa obra de Deus. É importante aqui, eu quero destacar para os irmãos, antes da gente ler aqui a sinopse, né? Eu vou pedir até daqui a pouco para Edinaldo colocar a sinopse da lição. Mas antes de destacar esse ponto, eu queria falar com vocês o seguinte. Nós, seres humanos, nós fomos criados de uma forma totalmente diferente dos animais. Todas as obras que Deus ele faz em Gênesis, e Edinaldo vai colocar aí agora, né, o slide, né? Você vai ver aqui que no primeiro ponto ele vai falar: Deus, com sua sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária. Você percebe que todos os pontos se entrelaçam aí em uma criação extraordinária. Gênesis, Edinaldo vai colocar novamente aqui o ponto, né? A maravilhosa obra de Deus, Deus com sabedoria e poder, a sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. Aqui a gente vai perceber o seguinte: nós temos aqui todos os
todas as obras da criação de Deus, Deus ele utilizou palavras. Quando ele quis criar os céus e a terra, ele disse, haja luz. Deus ele criou através das palavras. Os animais, Deus criou através das palavras. Mas quando Deus ele criou o homem, ele foi a Trindade, o Verbo, o Espírito e o Deus Criador, ele vai dizer o seguinte: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o homem, eu costumo dizer que o homem ele tem as marcas das mãos de Deus. Porque nós fomos criados por Deus de forma detalhada e Deus soprou nas nossas narinas. Então, a obra de Deus, o homem, é chamado de coroa da criação, de obra-prima da criação. Por mais que a Bíblia Sagrada diz que os anjos foram feitos um pouco superiores a nós, mas eles nunca foram chamados de obra da criação, mas o homem foi chamado de obra da criação. E aí eu quero mostrar para vocês algumas teorias, alguns pensamentos que foram disseminados na história, tentando tirar o foco do criacionismo ou do designer, a gente chama de designer inteligente, que é o nosso Deus. Vamos falar aqui um pouco sobre alguns, vocês devem conhecer alguns desses, e vocês vão depois ter esse material. O primeiro aqui é um que é bem conhecido, né, é afrontado, muitos cristãos nas universidades são afrontados com essa teoria chamada evolucionista ou darwinismo clássico, né? Charles Darwin é o que criou a teoria da evolução. Ele diz o seguinte na palavra aqui dele, na sua ideia: a vida surgiu por acaso e o homem é resultado de milhões de anos de mutação e seleção natural, sem intervenção divina. Mas aí nós temos os textos aqui que refutam essa ideia de Darwin. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quando Deus diz que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 11, versículo de número 21, versículo de número 24. Romanos capítulo 5, versículo 12. Inclusive, eu vou fazer a leitura desse texto aqui, porque é importante que o professor de escola bíblica dominical utilize as bases bíblicas. Professor sem a base da Bíblia não convence ninguém. Tem que convencer através das Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Se está dizendo que o pecado se iniciou com o homem, com o primeiro homem, então está mostrando aqui que o homem não passou por um processo de evolução. Deus criou o homem. Mas também temos outro texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39. Então vamos ler aqui o texto, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 39. Olha que diz o texto aqui nas Sagradas Escrituras: nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne do peixe. Aqui mostrando a diferenciação, que Darwin disse que o homem veio do macaco. Aqui ele está mostrando, a Sagrada Escritura está mostrando que não é. Cada um tem a sua carne, e como diz aqui o texto, nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra é a carne dos animais. Então não tem como o homem vir no macaco de um primata, porque nós somos obra feita das mãos de Deus. Nós temos outro pensamento, que é a teoria evolucionista teísta. Para quem não sabe, existe isso aqui também, que é através de Asa Gray, que é um dos amigos de Charles Darwin. Ele queria unir tanto a fé como a ciência, ele queria colocar os dois juntos. E é que ele fala: Deus criou a matéria e as leis naturais, mas o homem surgiu através do processo evolutivo. O que é que ele quis dizer com isso? Deus criou tudo, todas as matérias foi Deus que criou, mas mesmo assim o homem não foi criado por Deus. O homem foi uma evolução, mas também temos textos aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Mateus capítulo 19, versículo 4, Romanos capítulo 5, versículo 14. Então nós temos vários textos que refutam essa ideia. O próximo ponto aqui, próximo pensamento, é de um que vocês conhecem muito, que é chamado de Aristóteles. Aristóteles aqui tem a teoria da geração espontânea, ou a biogênese. E ele falava o seguinte: a vida surgiu espontaneamente de matéria inanimada. E aí a gente lembra daquela teoria do Big Bang, né? Que a matéria, né? Que os átomos, eles explodiram, e aí o Big Bang aconteceu e surgiu tudo que existe hoje.
E não é bem assim que a gente acredita. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. No princípio, Bereshit, no princípio criou Deus os céus e a terra. Atos capítulo de número 17, versículo 24 e 25, Paulo comentando no Areópago, né, ele falando sobre o Deus desconhecido, ele vai falar que Deus criou todas as coisas, se nós estamos vivos, foi ele que criou. Então, temos aqui várias bases. Além disso, nós temos outra teoria, que é a teoria do poligenismo, que é de Joseph Virey. Ele que é o pai, né, dessa teoria. E olha o que ele diz aqui nessa teoria. A humanidade surgiu de vários ancestrais em diferentes locais. Ou seja, está dizendo que cada região tem um ancestral que o homem surgiu. E aí nós temos base para refutar também essa ideia de Joseph Virey. Agora, nós temos também aqui, por último, o pensamento de Protágoras, que é a teoria humanista naturalista. Olha o que ele diz. O homem é apenas um animal, mas evoluído, sem alma imortal ou propósito divino. Aí a gente vai discordar duramente de Protágoras, porque Deus ele não faz nada sem sentido. Deus ele não faz nada sem propósito. Tudo tem um propósito. Então, aqui nós temos vários textos que a gente pode utilizar. Depois ficará para você esse material e você vai olhar todos os textos carinhosamente para você utilizar na sua aula de escola bíblica dominical. Agora, em meio a essas controvérsias e pensamentos sobre a criação do homem, sobre a criação do corpo humano, né, dessa matéria que Deus criou com as suas próprias mãos, como é que nós podemos comprovar para as pessoas que dizem que o homem ele é obra do acaso? Como? Através da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 3, Paulo, alguns dizem que é Paulo que escreveu, mas ninguém sabe. Mas nós vamos ler aqui o texto, capítulo de número 11, e o versículo 3, olha que diz o texto. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, olha lá, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, Deus, ele é criador, e pela fé a gente acredita que nosso Deus, ele é criador. Mas, além disso, nós temos a prova da ciência, né? Edinaldo vai colocar aí novamente. Prova da ciência. Para quem não acredita por meio da fé, olha a ciência comprovando que Deus ele criou o homem do pó da terra. Os elementos químicos ou substâncias encontradas no corpo humano são todos encontrados na argila ou barro. Dos 106 elementos químicos existentes na natureza, 26 são encontrados no corpo humano. Ou seja, os elementos químicos que tem no corpo humano também tem no barro. Então, é uma comprovação que nós fomos criados do pó. Então, é uma ideia que a gente pode utilizar para refutar aqueles que não acreditam que Deus nos criou, que nós somos obra das mãos de Deus. E aí, saiu na mídia aí, na página, no slide 16, Edinaldo vai colocar aqui, saiu na mídia, olha lá, Revista Veja, de 10 de abril de 1985. Eu peguei esse recorte aqui, uma pesquisa feita pela NASA. Olha o que ele diz aqui nessa pesquisa feita pela NASA. Eu vou ler para os irmãos aí que estão nos acompanhando. Ele vai dizer o seguinte. Essa pesquisa aqui, ele vai mostrar algumas comprovações aí. Aqui, na pesquisa, ele vai dizer, sua descoberta fustiga a teoria de que a vida surgiu do mar, hipótese mais aceita entre os cientistas e admitida até mesmo por Charles Darwin, pai da biologia moderna. Se tivesse que apostar numa resposta, ficaria com a teoria da argila. Escreveu Carl Sagan, americano autor de best-seller Cosmos. A argila pode ser comparada a uma fábrica de vida, acrescentou Glasgow. Na Escócia, o químico Graham Smith também ele falou aqui sobre isso. Colegas foram mais longe. Eles analisaram as propriedades microscópicas da argila e notaram que os cristais de que é feito a matéria exibem atributos essenciais à geração de estruturas vivas. Cientistas que adotam uma e outra teoria admitem que a vida surgiu a partir do surgimento de tijolos químicos, substâncias conhecidas como aminoácidos. Aí ele continua aqui.
As divergências começam quando se trata de explicar como os tijolos se juntaram em formas cada vez mais complexas até chegar ao DNA, moléculas pesadas e orgânica, e assim capaz de reproduzir e dar origem a um processo vital. Em outras palavras, está dizendo aqui, na argila encontra-se geração de estruturas vivas. Então, eles aqui, de forma, claro, utilizando termos de difícil compreensão, porque aqui está falando de ciência, eles estão comprovando que o homem foi feito do pó, que o homem foi feito do barro, que o homem foi feito da argila. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia não pode ser refutada. Toda vez que os cientistas eles tentam comprovar que Deus ele não existe, eles fazem o contrário, eles provam que Deus existe. Através dos seus experimentos, eles mostram, né, que Deus ele existe. E aí nós vamos para segundo tópico da lição, uma sinopse, né? O corpo é a glória de Deus. E aí, na sinopse vai dizer o seguinte: o corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e segundo os princípios bíblicos. Então, aqui ele vai mostrar, nesse segundo tópico, que o nosso corpo glorifica a Deus. O nosso corpo glorifica a Deus. E por isso nós devemos estar com ele equilibrado, segundo os princípios da palavra. Né? É por isso que eu já falei, na primeira aula a gente falou, Paulo falando aos Tessalonicenses, que nós devemos santificar em tudo, espírito, alma e corpo. Então, nosso corpo deve ser cuidado segundo os princípios bíblicos, e nós temos aqui uns textos, e eu vou colocar aqui o texto na página 18, Edinaldo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, versículo 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo foi criado para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Está aqui no texto. Próximo texto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso corpo tem que ser como sacrifício apresentado a Deus. Sacrifício vivo. Olha outro texto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então você foi criado, não foi para você esbanjar beleza, né? Tem muita gente que é bonito, né? Igual o nosso diretor aqui, Edinaldo. Tem muita gente que esbanja a beleza, mas não é para isso. Você foi criado para glorificar a Deus, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus, Pai. Então, aqui são alguns textos que nós temos. E aí, é importante a gente destacar aqui, você que é professor de escola bíblica, destacar que como nós somos corpo, templo, morada do Espírito Santo, devemos sempre glorificar com as nossas ações. Nós vivemos em uma sociedade que estamos rodeados de uma grande número de testemunhas. E nós precisamos dar o exemplo. Nós devemos não somente ter reputação, mas ter caráter cristão. Porque tem muita gente que confunde caráter com reputação. Reputação é o exterior, todo mundo está vendo. Caráter é o interior. Quando ninguém está vendo, Deus está te vendo. Então, temos que nutrir tanto o nosso caráter quanto a nossa reputação. Uma tem que ser dependente da outra. Então, é importante que você passe para os nossos alunos essa informação. E o terceiro ponto, o corpo e a coletividade. Olha o que diz na sinopse. O corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valorizando os relacionamentos e o culto presencial. Nós fomos criados também para viver em comunhão. Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se você está vivendo em união, em comunhão, é prova que realmente a regeneração foi até a sua vida. Porque lembra que eu falei para vocês na primeira lição? Quando o pecado veio para com o homem, o pecado não afetou somente o espírito. O pecado afetou o espírito, a alma e o corpo. No espírito, o homem se escondeu de Deus. Porque o espírito é o que nos conecta a Deus.
quando Deus ele falou com Adão, perguntou por Adão, Adão se escondeu porque ele estava nu. A alma também foi afetada, porque a alma fala sobre o psique, fala sobre as emoções, os sentimentos, fala sobre a personalidade. E o homem foi afetado também. Lembra de Caim e Abel? Caim nutriu uma inveja, um ódio por seu irmão, matou seu irmão por causa da sua oferta que não foi recebida a culpa do seu irmão. Então, foi afetado. E além disso, o que mais foi afetado foi o corpo. Porque surgiram as doenças, o homem agora, ele ia voltar, da mesma forma que ele foi criado, Paulo ele orienta, Jesus ele orienta quando ele faz a Santa Ceia, fazei em memória de mim. Se ele falar, fazei isto em memória de mim, que é o momento da Santa Ceia, porque precisa ter presencialmente a comunhão entre os irmãos. Então é importante que a gente saliente isso, que o nosso corpo foi criado não somente para comunhão e adoração, mas também para que nós possamos estar presencialmente juntos, adorando a Deus, unidos em um só propósito. Lembre-se que Atos dos Apóstolos, o povo, os discípulos estavam reunidos em um só lugar, estavam juntos. E aí, de repente, veio do céu como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos. Então é importante que você destaque esse ponto. Nós temos aqui alguns irmãos que estão nos assistindo agora, nos dando a honra da sua audiência. Nosso superintendente do Bairro América, Júnior Luz, Diácono Júnior Luz, que Deus abençoe grandemente o programa, né? Ou que Deus abençoe grandemente. Júnior Luz, que é um dos nossos comentaristas do nosso subsídio de Escola Bíblica Dominical, da parte dos adolescentes, ele também faz parte da equipe EBD Capital, né? Então, Deus abençoe, Júnior, por sua audiência. Sonidos da Vida, que também está nos assistindo aqui, tem alguém com o nome aqui, Sonidos de Vida, né? Criados para glorificar ao Todo-Poderoso nosso Senhor. Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Lembre que essa aula de Escola Bíblica Dominical aqui ficará sob demanda. Então, acabando aqui, você pode retornar, né? Também a Edinaldo vai deixar agora aqui o QR Code. Toda quarta-feira nós disponibilizamos um material para vocês. Aqui a Edinaldo vai colocar, e aí você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, e aí você vai ter tanto esse slide aqui, mais detalhado. Lembre-se que eu falei para os irmãos que hoje o programa é especial. Hoje o programa vai ser, a primeira parte do programa é um resumo da lição, e a segunda parte nós vamos ter aqui convidados especiais. Então, hoje a nossa aula não está tão aprofundada como toda a segunda-feira, para a gente dar tempo, enxugar o tempo e também conversarmos aqui com os nossos convidados. Mas você pode aqui apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, e aí, na quarta-feira, você vai ter disponibilizado material de jovens, adultos, adolescentes, pré-adolescentes, juvenis, e além disso, nós temos esse material aqui, esse PDF, que vocês podem utilizar na sua aula, também com as referências bíblicas. Antes de nós continuarmos o nosso programa, nós vamos dar uma pequena pausa aqui. Nosso diretor Edinaldo vai colocar aqui um vídeo. Esse é o nosso vídeo do nosso Outubro Rosa, nosso pastor presidente sempre apoiando essas causas e dentro da agenda do bem também, a gente sempre falando, conscientizando. Deus abençoe a todos os idealizadores, nosso pastor presidente, nosso vice-presidente da capital, pastor Norberto, por esse empenho, né, de sempre estar incentivando as nossas irmãs, nossos irmãos a procurarem cuidar da saúde. Também isso faz parte aqui da nossa lição, falando sobre o corpo, né? O nosso corpo que deve ser cuidado, deve ser equilibrado para a glória de Deus. Agora, nós estamos aqui recebendo o nosso programa, eles que são pastores lá em São José dos Campos, São Paulo, já foram daqui de Sergipe, hoje nos dão a felicidade de recebê-los aqui no programa EBD em Foco, pastor Gilvan Vilela, ou Gilvan Inácio Vilela, e a nossa irmã Cláudia Vilela. A paz do Senhor. A paz do Senhor, presbítero Marcos. A paz do Senhor a todos os internautas. E estamos muito felizes por esta oportunidade de estarmos aqui participando deste programa. E eu creio que a minha maior felicidade, a nossa maior felicidade, é de ver o presbítero Marcos, né? Que foi nossa ovelha lá em Siriri, quando nós pastoreávamos aquela. E jamais imaginaríamos que
Hoje ele seria um presbítero, né? E estaria trabalhando com escola bíblica dominical. E eu aqui eu já recebi uma aula, vou sair daqui edificado no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe Marquinhos, né? Chama ele de Marquinhos Presbítero Marcos. Amém, irmã Cláudia. A paz do Senhor Jesus, estamos felizes por estarmos aqui, né, depois de 2 anos, e rever você, né? Que muito nos ajudou ali em Siriri. Foi um período assim muito glorioso, né? Não é inesquecível, né? O que vivemos ali na cidade de Siriri, 5 anos, né? E foi um momento de muito aprendizado, onde a gente viu Jesus curar, batizar com o Espírito Santo, salvar as almas, e você ali na guitarra. E sempre ele dizendo, Marquinhos vai estudar a Bíblia. E hoje eu estou vendo o resultado, né? Como toda mãe. Ai, a senhora é chata, fica no pé da gente, mas a mãe que ama os filhos, quer ver o bem dos filhos, né? Quer vê-los crescer, como diz o apóstolo, né? Crescer na graça e no conhecimento. Eu até hoje lembro, né? Às vezes eu passava na igreja e a irmã Cláudia falava, vai orar, Marquinhos. É, Ô, época boa. Inclusive alguém tinha me perguntado, Presbítero Marcos, você fez algum curso de rádio, curso de comunicação? Eu disse não, é porque lá em Siriri nós tínhamos um programa chamado Mensageiro da Paz. E o pastor Gilvan iniciou lá na rádio comunitária lá de Siriri, e aí o pastor Gilvan começou, depois me colocou. Eu tinha acho que uns 17 anos, mais ou por menos, aí, sim. por aí. E aí eu lembro até hoje aí, a música Assembleia de Deus está no alto, Levando o evangelho ao seu lar. E aí a gente foi desenvolvendo, né, essa parte. Então tem muita história boa. Tem. A gente lá em Siriri, eu lembro quando o pastor Gilvan chegou lá em Siriri, eu tinha cerca de 15 anos. Sim, 14 para 15 anos. é, E eu lembro que o pastor Gilvan pensava que eu tinha idade maior, né? Que eu sempre tive cara de velho, né? Eu era assim novo, mas cara de velho. E aí eu lembro que o pastor Gilvan, ele me convidou para ser auxiliar. E aí foi naquele momento assim que minha parte ministerial começou a desenvolver. desenvolver. Pastor Gilvan, que época boa, né? Aquela época lá de Siriri. Bem, Comecei a pregar também. Então foi o um. Ministério da Palavra. É. O presbítero Marcos, ele era mil e uma utilidades, né? Na verdade, naquela época, adolescente, né? Sofrida, né? A obra muito carente, mas aí ele cantava, ele pregava, ele auxiliava na igreja, Tirava nos oferta. tirava oferta, viu? Ele tirava oferta, cantava, pregava e só faltava profetizar, né? Mas assim, foi uma época muito boa e o que alegra o coração de um pastor é ver os frutos do seu pastoreio. Na verdade, eu fui uma das pessoas, né? Teve outros pastores também que passaram, o ajudaram para que ele chegasse Sim. até aqui. Mas hoje, vendo o que Deus fez na sua vida, a gente vê o seguinte: você estava falando aí sobre alguém que perguntou se você fez um curso de locução, né? E tal, mas a quem Deus chama, ele capacita. É, O pastor de saudosa memória, pastor José Antônio dos Santos, conhecido como pastor Zeneco, ele dizia, em uma das suas falas, que a quem Deus chama, ele capacita. Então, eu vejo aqui uma capacitação não somente intelectual, porque tenho visto também o seu empenho, não é? Mas também uma capacitação espiritual da parte de Deus, que é isso que Deus faz com aqueles que têm uma chamada. Eu estou muito feliz, vendo também hoje casado, né? Pai de um filho lindo, Saulinho, né? Edinho. Que é o nosso neto do coração. Então, eu fico muito feliz. Pastor, o senhor que tem origem em Cláudia também, são alagoanos, Sim, alagoanos, aí vieram para cá, para Sergipe. Qual foi o ano mesmo, pastor? 2001. 2001. Janeiro de 2001, dezembro
recebemos o convite, né, que foi em 2000, e 2001 nós viemos pousar neste lugar e ficamos 12 anos. E aproveitando, Marcos, quero dar a paz do Senhor, se tiver algum irmão de Siriri, né? Dar a paz do Senhor, dar um abraço para os nossos irmãos, né? Siririenses. Marcou muito, foi muito assim, maravilhoso, né? Né? Vimos a glória de Deus, vimos o agir de Deus. Saímos dali, né, doentes, porque realmente Gilvan é filho único, então teve que ficar, né, dando assistência à sua mãe, então Maceió, Siriri. Mas a gente traz boas lembranças de tudo que vivemos. Esses dias estávamos ali em São José dos Campos e vendo as fotos. Vendo as fotos dos cultos, vendo você tão magrinho, sua mãe, seu irmão, os irmãos daquela cidade, né? Então a gente fica feliz por isso. É. E em tudo, como você falou aí, né, na lição, Deus tem um propósito, né? E esse propósito de Deus foi estabelecido quando o Senhor tomou seus vasos e dizia que a gente não ia ficar em Maceió. Deus tinha uma outra terra para nos levar, né, Gil? Onde Gilvan chegava, Deus tomava os instrumentos e falava, e a gente aqui só aguardando, né? Porque faz como Maria, guarda todas as coisas no coração, e depois veio o cumprimento. Então, quando foi em dezembro de 2020, de 2000, né? Quer dizer, 2020, de 2000, aí foi quando recebemos o convite da convenção do pastor Virgínio, né? E aqui estamos, para a glória de Deus, passamos 12 anos, e depois de 12 anos, e quando nós chegamos aqui, foi tão interessante, né, Giovana? Que quando a gente nem pousou direito, bom, Senhor, vamos ficar aqui. Senhor, vamos ficar aqui. Eu nem cheguei, já vou sair. Mas nesse, vocês não vão ficar aqui, né? A ciência, de presença. Passamos 12 anos. E 12 anos que trabalhamos com alegria, trabalhamos com, assim, com fé, e vimos o trabalhar de Deus. A glória de Deus. Eu quero aproveitar, presbítero Márcio, se me permite, para louvar a Deus pela vida do reverendo José Virgínio Neto, porque foi ele que nos convidou, né? Então, foi ele aquele instrumento de Deus que nos trouxe para cá, né? E também pela vida da irmã Rosa Angélica, não é? Que foi mãe para nós de oração, e que nós somos eternamente gratos a este casal, porque a Bíblia diz que a quem honra, honra, foram os nossos mentores, né, naquele período, né? E hoje também eu quero louvar a Deus pela vida do reverendo pastor Leonardo Soares Santos. Eu estou olhando para ali para não errar o nome dele, né? Que é um amigo, é um irmão querido, e nós temos visto assim também o crescimento e Deus abençoando a obra aqui em Sergipe, desenvolvendo a obra aqui em Sergipe. Voltando para Siriri, que é inesquecível Siriri, todo mundo lá em São José dos Campos conhece Siriri, né? E foi um período tão assim abençoado que eu saí até com o título, né? Eu sou cidadão siririense, né? Siririense. E eu saúdo também os irmãos que porventura possam estar participando deste programa, os irmãos em São José dos Campos. E eu quero dizer uma coisa também, que esse programa é muito importante, porque o Salmo de número 119 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Hoje à tarde eu estava pregando ali no Campo do Vidro, né, numa congregação, e lá eu dizia que existem duas colunas que sustentam a igreja. É o ministério da oração e o ministério da palavra. Um vai ao lado do outro, e é o que sustenta, né? E eu louvo a Deus por essa iniciativa do pastor presidente, também com toda a equipe, de estar trabalhando para que o povo de Deus cresça, não somente na graça, mas no conhecimento do Senhor. Porque os tempos
são maus. Os tempos são difíceis. Muita filosofia, muita coisa que fora dos ditames da Bíblia Sagrada, e nós precisamos de pessoas como você e outros também que estão pregando a palavra do Senhor, e até digo assim, vou dar um termo, ruminando, esmiuçando, Eita, glória para que a as Deus. pessoas possam ter um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Deus te abençoe, meu filho. Você quer falar? Lembrando que quando nós estávamos lá, né, para sair do Figueiredo, isso ficou marcado, né, Marquinhos? Porque tanto o prefeito como as outras denominações, né, tipo até os adventistas, né, os batistas, testemunhas de Jeová, viu? Eles chegaram para o Gilvan e disseram: o senhor é uma verdadeira testemunha de Jeová. Isso é lindo, né? Porque eles viram em nós a, a graça de Deus, né? E os adventistas da promessa, era da promessa? Não, era da Da reforma. reforma, eles disseram: pastor, nós iremos dar um culto de ação de graça por sua vida. Marquinho, eu vi ali, eu disse: meu Deus, a gente não sabe que existem milhões de pessoas que estão nos observando, né? Você é observado, mas você não sabe, né? Que tem pessoas que estão ali. Eita, esse rapaz é um jovem de Deus, é um menino de Deus, é um homem de Deus, e a gente não sabe que tem alguém nos observando. E a gente não sabia. Nós fazíamos a obra, lembra? Povoados, andando a pé, de carro, meu Deus! Mas as pessoas observavam tudo, né? E também o pessoal da Igreja Católica também, porque nós temos a lei da boa convivência, né? E eles viram que Gilvan era um homem de Deus, porque se o senhor trazia até a sua mãe aqui, né, na Igreja Católica para vir na missa, porque se era a fé dela, né, nós respeitávamos. E daí, Marquinhos, o que acontece? Isso ficou marcado em minha memória de saber que aonde você passar, você tem que deixar um bom testemunho, caráter cristão, O que você falou né? O anteriormente. caráter cristão é tudo na vida. A humildade, você pode galgar lugares altos na terra, mas você vai sempre andar na caminhada de Jesus. E ele disse: aprendei de mim, que eu sou manso e eu sou humilde de coração. Então é isso que a gente aprende com o Senhor Jesus, né? Que o Senhor o levou a estar no meio dos grandes, mas ele estava ali na sua humildade, né? Isso é lindo. Então que Deus venha continuar, né? Não só abençoando você, mas abençoando a nós e a todos que estão envolvidos com este Evangelho de Jesus Cristo, que é transformador. A glória de Deus, quando vem sobre nós, ela vem para nos transformar em uma nova criatura, né? E eu louvo a Deus por isso, Marquinhos, porque quando eu lembro que eu tenho há 39 anos que aceitei Jesus, não é? E o Senhor me libertou da vida de pecado. E Ele entrou, né? Uma menina de 14 anos sendo transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder das Escrituras, porque eu me converti lendo o Novo Testamento. Então, Gideões internacionais que nós precisamos, né, Marquinhos, continuar esse trabalho de evangelização. Esse trabalho que você faz é um trabalho também evangelístico, né, onde as pessoas tiram suas dúvidas através do poder da palavra. E quando eu era muito mais jovem, né, porque eu estou mais jovem, Você era muito jovem. menos jovem, agora estou mais jovem. E eu não parava de evangelizar. Eu sempre amei. Lembra quando eu dizia: Marquinhos, vamos ganhar as almas, né, para Jesus, porque é isso, né? Jesus morreu naquela cruz para o quê? Para que nós venhamos saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Uma partezinha que eu não falei do nosso querido diretor. É o nosso diretor, Eita! o nosso irmão Edinaldo, que eu conheci em Itabaiana, porque o último local que moramos aqui em Sergipe,
foi em Itabaiana quando aquela igreja estava sob a presidência do pastor Gerinaldo Messias, Sim, né? também E lembro hoje dessa vendo pessoa. assim o servo do Senhor, Linaldo, Edinaldo, né? Edinaldo. Ele aqui, diretor, né, da mídia mesmo, da comunicação, da Secades. Meu Deus do céu, quem diria, né? É um missionário, está fazendo missões, né? Colocando esse. É interessante, a Cassiane canta assim: Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Então, cada um, me permita que eu estou falando até um pouquinho a mais, né? Mas cada um, Deus dotou de dons, né? E talentos. Então, Deus deu talentos ao nosso diretor e dons também deu a você, e vocês estão colocando a Do serviço reino. do reino de Deus. Glória a Deus. Vale até um glória a Deus. Eu estou quase aqui falando em mistério. Glória a Jesus. Glória a Deus. Viu, né? Comunicação com ensino e a gente vai evangelizando. Pastor Gilvan e irmã Cláudia, vocês hoje estão pastoreando lá em São José dos Campos, no Dom Pedro. Dom Pedro II, congregação do Dom Pedro II. É, na verdade, 2 anos e 7 meses. 2 anos e 7 meses. Nós já vamos dirigindo a quarta congregação. Quando chegamos em São José dos Campos, que Deus nos levou para lá, a primeira igreja que nós dirigimos foi no Bosque dos Ipês. E foi tão interessante que a irmã Nete, pastor Fábio, né? O pastor Fábio Pinheiro, ela teve um sonho, não foi? Ela teve um sonho que nós estávamos dirigindo uma igreja que era numa avenida. Genial. Aí eu disse a ela, eu disse, Nete, olha aqui, ó, é a avenida que você sonhou. E o detalhe que ela disse que a avenida era cheia Que de tinha árvores. árvores. Então se cumpriu verdadeiramente São José, cheio de São árvores. José dos Campos. E São José é uma das cidades mais arborizadas do país. São José dos Campos. Eles cuidam muito da questão da arborização, É, né? É uma cidade tecnológica, mas uma cidade assim que muito bonita, né? E eu quero dizer que nós fomos para lá e, em primeiro lugar, foi o pastoreamos Bosque dos foi o Bosque Ipês, dos Ipês. depois Vila Nair Depois fomos para a Vila Nair, e depois Morumbi. depois para o E do Morumbi, Morumbi fomos para o Dom Pedro para o Dom II. Pedro. Eu quero dizer assim, aproveitar que em cada lugar desse foi uma experiência É uma diferente. experiência diferente. Eu me lembro que uma vez, eu conversando com o pastor, o reverendo José Virgínio de Carvalho Neto, e falando para ele desse desejo que nós tínhamos de ir para o sul do país, na verdade que não era somente um desejo, foi uma ordem de Deus, né? Uma palavra profética confirmada que fomos para lá. Foi tão confirmada que quando nós estávamos em Várzea Paulista, ainda morando aqui, e estávamos em um culto e Deus tomou o evangelista Gabriel, dizendo assim: disseram que São Paulo é uma terra seca. Eu digo assim: não é seca, não, mais que seca, seca é o vale, né? E porque o povo vive para trabalhar, o povo vive para estudar, o povo se acorda de madrugada para trabalhar, trabalha o dia todo. Então, eles não têm muito tempo de congregar, muito tempo para estar nos trabalhos de oração. Então, verdadeiramente, ali é um desafio. É uma cultura também totalmente diferente, né? Mas ele disse assim: eu creio que Deus está levando vocês para lá porque Deus vai dar uma experiência nova para vocês, né? Vai servir Que para o crescimento. experiência. E que experiência! E fomos para lá para o Bosque dos Ipês, depois fomos para a Vila Nair, né? Na verdade, no Bosque dos Ipês foi um grupo de crentes que vieram de uma outra denominação para se agregar à Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que é o ministério que nós fazemos parte, né? Então, ali foi aquela fase de adaptação, porque eles vieram de uma outra liturgia, eles vieram de um outro ensinamento. Então, vocês Tinha a escola não dominical, têm escola tinha dominical. de oração. Pois é. Então, trabalhamos ali. Era um grupo de quantas pessoas?
Ai, Giovana. Mais ou menos umas 30 pessoas, né? E quando deixamos a igreja, tinha quase 200 pessoas na igreja. Isso. Deus prosperou, né? E Jesus salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo. E depois fomos para a Vila Naí, que também é uma outra região, é um bairro antigo, cercado de muitas denominações e também de droga, né? Que hoje é uma questão. E depois fomos para o Morumbi, onde Deus nos abençoou. Foi um desafio que veio a pandemia. Pandemia, no período da pandemia, né? Chegamos lá em 2019, quando chegou em 2020, pandemia. Então foi um desafio para todos, né? Na verdade, mas eu vi o próprio Deus agindo, né? Quando foi em 2019, Deus bradou, né, ao meu coração e disse: Aqui eu vou te surpreender. E eu disse: Amém, glória a Deus, porque nós já estávamos o quê? Há 9 anos ali, né? E eu sempre orando, Marquinhos, porque você sabe que a gente tem um chamado para o ciclo de oração, né? Eu amo a intercessão, é um ministério que foi entregue pelo Senhor. E daí fica aquele desafio, né? Como, Senhor? Como vai ser? E ele disse: Aqui eu vou te surpreender. Sabe o que aconteceu? Com a pandemia, houve algumas aberturas, vamos fazer live e tal, fazendo live, e o pastor incentivando a fazer live a todos os pastores. Aí foi quando, né, Giovana? No mês, isso foi em 2019, 2020 para 2021. Aí começou: não, pode abrir algumas pessoas, cada um no seu canto. E daí Deus foi trabalhando, trabalhando, ao ponto de chegou um momento que o círculo de oração deu 150 pessoas. É um milagre, mas quem fez? O próprio Deus, né? Ele faz o deserto florescer. Então a gente viu a mão de Deus. Hoje nós estamos na congregação do Dom Pedro II, que é outro desafio. Chegou um momento que eu disse assim: Senhor, não dá mais. Eu vou parar esse trabalho. Aí falei com o Giovanni Cláudio, tem certeza? Eu digo: não tenho, estou decidida e vamos parar. E quando eu entrei dentro do Uber, o Uber era profeta. O irmão usado pelo Senhor, irmão Edinaldo, né? Deus ainda tem profeta na terra, tem ou não tem? Tem, ainda há profeta em Israel. E quando nós entramos, quando eu entrei, Gilvan, foi depois. Ele disse assim: a irmã é missionária, né? Eu disse: oxe, quem lhe falou? Ele disse: o Senhor. Disse: olha, irmã, Deus manda lhe dizer que não é para parar o trabalho de oração. Talvez você diga assim: mas irmão, é muito difícil, né? É um trabalho espinhoso, porque trabalhar, Marquinho, pelo dia para Deus em São Paulo é um desafio, né? Porque as pessoas trabalham, estudam, mas sempre há um remanescente fiel para orar, né? Uns oram pela madrugada, outros oram pela manhã e outros à tarde. E o que aconteceu, Marquinho? E Gilvani, né, na torcida: não pare não, continue, não sei o quê. Eu digo: Jesus, tenha misericórdia, como é difícil. E aquele irmão, ele disse: olha, talvez a irmã não esteja vendo nada, mas está havendo, irmão, uma movimentação no reino espiritual por causa das orações. Marquinho, para a glória de Deus, eu não sabia, quando foi mês passado, né, mês de setembro, uma irmã testemunhou, né? Ela mora ali no bairro, ela conhece as pessoas. Nossa igreja fica de esquina, em uma rotatória. Então, ali eu nem sabia, Martins. Sabe aquela história que você está orando, mas alguém está te ouvindo? Você anda, você entra, você sai, mas alguém está te observando. Isso é no prédio onde você mora, isso é na casa, isso é na rua, em qualquer lugar. Você é luz e você brilha. Aí ela disse assim: eu quero agradecer, né, irmãos, porque eu cheguei aqui pesada e Deus tomou a missionária. Deus, arranca esse peso, arranca. E foi mesmo: arranca esse peso, Deus. Essa mulher não pode andar com esse peso, ela não vai suportar esse peso. E eu não sabia, a gente vai dando lugar ao Espírito Santo. E quando foi no final, que ela testemunhou desse peso que Deus arrancou, ela disse também testemunhou. Ela disse: talvez a missionária Cláudia não saiba, o pastor Gilvan, mas as orações têm sido ouvidas aqui. Os vizinhos
existia também uma biqueira, e essa biqueira foi fechada. E a mulher disse: Eu ouvia, viu, a sua pastora orando. Eu digo: Papai. Então, o poder da oração, o poder da intercessão. Então, ali naquele lugar, verdadeiramente, Marquinhos, a gente não pode deixar nem a palavra, porque ela é o fundamento do cristão, e a oração, que é o nosso meio de comunicação com Deus. E ali a gente viu, ela disse: olhe, a biqueira fechou. E Deus está trabalhando nesse lugar. Eu disse: louvado seja Deus. Biqueira, no caso, é um bar. Não, Ah, porque ele é um ponto de tráfico de drogas. E também existia perto da igreja e a gente fazendo culto e aquele cheiro, sabe? O cheiro, Sim. que não é o cheiro de Cristo. E não é o cheiro de Cristo. Maravilhoso. E nós começamos a orar também para Deus fechar aquele ponto. E Deus fechou. E fora também as curas divinas que o Senhor tem operado. Além da salvação de almas, nós temos visto cura de câncer. O Senhor deu um rins novo a uma irmã. E nós temos visto assim o Senhor libertando e o Senhor operando, né? Então, estamos ali fazendo a obra do Senhor. E eu quero aproveitar a oportunidade para louvar a Deus também na vida do nosso pastor presidente, que é o pastor Emanuel Barbosa. Ele é o primeiro tesoureiro da Confradesp, Né? né? É o presidente do Campo São José, ele é o primeiro tesoureiro da Confradesp e é o presidente do Conselho de Doutrina das Assembleias de Deus do Brasil, da DCG-ADB. É um homem assim, é um trabalhador incansável, ele é um Neemias. E nós estamos ali construindo a nossa sede para 2.500 pessoas sentadas, né? Já estamos nos reunindo e está ficando bonito e estamos lhe aguardando lá, breve para você pregar lá, né? Em nome de Jesus. Os irmãos estamos acompanhando aqui, tem a nossa irmã Andressa Soares. Ela mandou assim: não conheço, não os conheço, mas esse casal tem sido bênção de Deus em minha vida. Ora, Luiz Fernando Pereira colocou assim: glória a Deus, pastor Gilvan e irmã Cláudia, deixa Deus usar vocês aí. Deve ser lá de São José dos Campos, né? Vamos mandar um abraço para os nossos irmãos do São José dos Campos, né, que estão nos acompanhando agora. A gente está aqui toda segunda-feira às 17 horas. Você pode nos acompanhar, viu? O pastor Gilvan sempre está aqui nos acompanhando. Cristiane Fernandes, pastor Gilvan e missionária Cláudia é um casal referência. Na pandemia, eles me abriram as portas para o meu ministério e na pandemia eu floresci. Amo a vida deles. São referência aqui em São José dos Campos. Deus abençoe a irmã Cristiane. Olha que bênção. Deus é Cristo. São um casal de oração. Ela botou aqui ainda, assim. E também ali na pandemia, porque como você mesmo acompanhou, né, Marquinhos, foi muito difícil para todo mundo, não é? Mas eu vi uma palavra, Marquinhos, que Deus trouxe ao meu coração, que ele falou ali, só que agora eu esqueci da palavra, mas como que diz assim, vocês foram valentes, vocês provaram que verdadeiramente, né, vocês deram lugar ao meu espírito, ao Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele não traz medo, mas ele traz o quê? Ousadia, intrepidez, e fomos intrépidos. Inclusive, teve pessoas lá que disseram: Ô, pastor Gilvan, e o senhor não pegou, não? Foi esse cofre. E disse: irmão, e o senhor quer que eu pegue? Sangue de Jesus tem poder. E Deus, Marquinhos, nos deixou imune. Por quê, né, Gilvan? Assim, em nome de Jesus, irmãos, tem um anjo ali com a espada, e quando o Covid chega, ele queima esse Covid em nome de Jesus. E foi o que aconteceu ali, né, Gilvan? Deus guardou o Gilvan. Eu ainda peguei, mas peguei bem fraquinho, né? Mas vimos a glória de Deus naquele lugar. Pessoas, Marquinho, de outros países que acompanhavam, né, Gilvan? Os trabalhos de intercessão, os trabalhos de adoração, mensagens, vários pregadores, pessoas de vários lugares que Deus também levou ali, né, para transmitir a palavra, e eu vi o agir de Deus. E hoje nós estamos tendo uma nova experiência que se chama Dom Pedro II. Viu? De uma experiência essa que Deus disse assim: aqui, vocês estão numa fornalha 7 vezes mais aquecidas. Eu disse: muito obrigada.
E ele falou assim: aqui vocês irão subir de nível. Tanto é que pastor Gilvan Inácio Vilela só perdeu 5 quilos na fornalha. No primeiro ano, eu disse, Gilvan, você está mais magro? Ele disse, pois é, eu estou na academia de Jeová, né? E ali foi um processo todo, mas é Deus, né? A gente pode até às vezes questionar aquilo, o agir de Deus, o ir para o norte, o ir para o sul, por que me colocou aqui, por que não me deixou aqui? São coisas humanas, né? Que a gente tem que realmente questionar. Porém, a gente vê depois de tudo que você passa, uma grande lição, né? Assim como você, né, cresceu ali em Siriri, veio para Aracaju, aqui está, né, no tratamento de Deus, né, está amadurecendo, está crescendo, tem se dedicado às escrituras, tem estudado, isso é lindo, Marquinhos. Eu amo isso, quem se dedica à Bíblia Sagrada, né? Estudar, se empenhar, se dedicar e ser poderoso, como foi Apolo, poderoso nas escrituras. Amém. E vocês estão aqui pregando, né? Tem uma agenda aqui, né, no setor 1, pastor Roberto Moraes. Sim, pregamos esse final de semana no Paraíso, sábado e domingo, hoje no Campo do Vidro, amanhã à tarde no Eduardo Gomes. Vamos estar no podcast do Ciclo da Oração, com as irmãs, a irmã Nete e a Diene Eire, na quarta-feira pela manhã. Vamos estar na quarta-feira à tarde aqui na sede. Quarta-feira à noite vamos estar lá dando lugar no Eduardo Gomes. E E você vai junto. vamos estar aí dando lugar ao Senhor, né? Tira o corpo do pastor Gilvan. Sim. Mas Coisa também para você que o Eduardo Gomes foi o primeiro lugar, na verdade não foi Eduardo Gomes, né? Nós fomos morar na Rosa Maria. Rosa Maria. E ali eu disse, meu Deus, é o lugar das 10 pragas. Mas ali foi um trabalhar de Deus. Por quê? Eu morava na beira do mar, né? E agora Deus nos leva para o meio do mato. E ali, né, começou. Hoje não, hoje está uma metrópolis. Mas ali, Marquinho, eu e Gilvan, né? Não tinha forro o lugar onde morávamos, não tinha piso nos quartos, né? Então, todo trabalhar, não tínhamos colchão, não tínhamos nada, nós viemos somente com os presentes de casamento. E aqui a lei de Ná foi usada por Deus, a mando do nosso pastor, disse: olha, cuide do casal. Pastor Crispiniano, né? Pastor Crispiniano foi uma bênção também em nossas vidas. E ali começou todo um trabalhar de Deus. Porém, passamos ali um ano. Era mosquito, era besouro. Digo, Senhor, glória a Deus, é a vida do missionário. Ora ele está em cima, ora ele está embaixo. Mas foi assim, de grande experiência na presença de Deus, né? E amadurecimento. Não tínhamos guarda-roupa, não tínhamos cama, não tinha nada. Mas o Senhor verdadeiramente honrou o nosso posicionamento diante dele, porque quando o pastor nos convidou, ele disse: dá para vocês viverem com esse salário? Eu disse: pastor, a gente não veio aqui atrás de salário, não, a gente veio fazer, foi a obra de Deus, não foi? Eu disse: a gente veio orar para Jesus salvar, a gente veio orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, nós queremos fazer a obra de Deus. E o Senhor honrou. Eu estou com algo no meu coração queimando para falar, viu? Fale, Você meu pode, eu tenho um minutinho? Tem. Quantos É. minutos ele Um minutinho. Há uma canção na harpa cristã que diz assim: ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. E veio esta palavra no meu coração, que Deus, ele vai usar os valentes. Ministério não é para qualquer pessoa. Não pode ser covarde. Ministério não é para covardes. Ministério é para valentes. Porque talvez quem olhe para nós, pastores, em cima de um altar com um terno bonito,
ou você aqui fazendo esse podcast, esse programa, não sabe que por trás disso tudo existe uma história. E essa história exigiu e ainda exige de nós sermos valentes pelejando por Jesus. Porque vão aparecer, eu estou sentindo no meu coração essa palavra para alguém, muitos gigantes, situações difíceis, desafios. Esse programa é um desafio, porque você não vai chegar aqui e dizer bem assim, Bíblia é uma coleção de livros, aquela coisa básica que nós aprendemos, né? Mas você vai chegar aqui e você vai expor a palavra, não vai falar de si mesmo, mas vai expor a palavra, e você vai ter que pesquisar, você vai ter que orar, mas você vai ter que pesquisar, você vai ter que estudar, para que você possa, se dedicando à palavra do Senhor, para que o povo possa aprender mais das Sagradas Escrituras. Mas eu quero dizer para você, Marquinhos, ser valente. Meu diretor, ser valente. Você que me escuta, ser valente, pelejando por Jesus. Nós estamos há quase 30 anos pelejando por Jesus. Tem hora que a gente cansa, tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca, mas nesse momento o Espírito Santo vem e diz, ser valente. E ele nos dá essa unção de ousadia. Glória a Deus. Nos dá essa unção de coragem para que possamos continuar desenvolvendo a obra do Senhor. Que Deus lhe abençoe, meu filho. Que Deus abençoe você, diretor Edinaldo. Que Deus abençoe pastor Leonardo, que é o novo presidente. E a minha palavra para o Senhor é ser valente, pelejando por Jesus. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Gilvan, irmã Cláudia Vilela, uma honra. Falei, pastor Leonardo, meu pastor, deixa eu levar o pastor Gilvan, irmã Cláudia, porque são meus amigos, são meus pastores, são meus pais, e é uma honra recebê-los aqui, né, e tá marcando minha história hoje, que a gente fica relembrando, né, coisas boas desde dos meus 15, 14 anos, né? E até hoje o pastor Gilvan e a irmã Cláudia têm intercedido por mim, pela minha família e por todos aqueles que foram pastoreados por ele, estão sendo pastoreados também. Inclusive o irmão Wildson Carmona, ele colocou aqui. A paz do Senhor a todos. Eu e minha esposa Alessandra estamos aqui, levando a palavra aonde Deus manda. Muito feliz por esses dois servos de Deus serem nossos pastores. Tamo junto, pastor Gilvan. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, pastor Gilvan. Agradeço do coração. Que Deus continue lhe abençoando, prosperando, abençoando a Rita, abençoando o seu filho Saulinho e abençoando este programa que lá em São José temos acompanhado e temos também divulgado, e até para fora do país, nossos amigos que estão fora do país também. Né? Eu creio que o Senhor vai preparar o momento e você vai chegar lá, aleluia, pregando e ensinando a palavra do Senhor, né? Amém. Deus abençoe. Queridos irmãos que nos acompanharam até esse momento do nosso programa EBD em Foco, próxima segunda-feira nós iremos comentar a lição de número 3. Se Jesus não voltar, até próxima segunda. Deus abençoe a todos.